A graça e a paz, meus irmãos e irmãs, tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que tenham passado bons momentos aí de festa de final do ano. Ainda tem aí o ano para terminar, né? Veio trazer saudações aí e trazer mais um vídeo polêmico, né? Sei que nem tudo que eu falo aqui as pessoas concordam e tá tudo bem, tá? As verdades que o Pai tem nos revelado a mim e a outros irmãos sinceros no Criador é para quebrar paradigma, quebrar crenças infundadas e crenças que não tá de acordo com as escrituras, tá? Se a pessoa que crê em religião, não é para atacar a fé de ninguém, o intuito do vídeo é para abrir os olhos dos irmãos que são verdadeiros, mas ainda estão dormindo. Aquele que o pai já despertou, ele usa para despertar outros irmãos. E aqueles que não são irmãos não vão despertar, vão continuar dormindo, é uma escolha também. Aqui a gente não tem que impor nada, é análise e reflexão, eu sempre falo isso aqui, tá bom? Para quem quiser meditar, refletir, buscar a verdade, pesquisar a verdade, muitos não tá nem aí com, ela se conforta com o que o mundo ensina, né? Acha que é verdade. Então é uma escolha de cada um, a gente não pode obrigar ninguém, tá bom? Então que fique claro que aqui não é julgamento de ninguém, tá? Cada um age e acredita naquilo que quer, tá bom? Eu acredito só nas escrituras sagradas e trago as revelações que o Pai me revela por meio delas e por meio da história verídica que conta a história de todas as eras dos seguidores do Criador e do Messias, seu filho, né? As verdades. E por causa disso, esses últimos tempos aí, tem acontecido muita coisa para impedir eu de gravar. Fiz até uma live aí no Facebook, ela foi derrubada na metade. Aconteceu várias coisas para impedir eu de gravar, coisas estranhas, né? Que para os outros que não têm o discernimento, porque a gente sabe que nem tudo é obra de seres espirituais da maldade ou do inimigo, mas a gente que tem o discernimento espiritual, a sensibilidade espiritual, que não tem a ver com religião, tem a ver com comunhão com o Pai não dá esse discernimento, a gente sabe sim quando é ataque espiritual, porque a gente quando traz verdades e o mundo das trevas não quer que acordemos outros que sejam reveladas verdades para as pessoas, né? Que desperte alguns irmãos. Então, coisas acontecem, né? Ataques espirituais acontecem para nos impedir de trazer as verdades, né? Coisas acontecem, é esquisito. Eu não vou relatar uma por uma que aconteceu e que acontece toda vez que eu venho gravar vídeo. Hoje mesmo já aconteceu para mim gravar esse vídeo aqui, mas eu voltei de novo, né? É impressionante, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência aí, né? Vai ser necessário 2 vídeos, tá, irmãos? E não olhe para. Eu vou embasar com o irmão aqui, não olhe para a figura dele, pro jeito dele. Eu vou mostrar para vocês o que eu concordo, o que eu não concordo, o que é bíblico, o que não é bíblico, no que o Criador me revela, tá? E se vocês quiserem discordar também, pode discordar, tá bom? É só pra, né, fazer a pessoa refletir e pensar nos nossos atos, porque eu acredito sim que nós estamos no final dos tempos, somos a última geração, geração quer dizer de 70 a 100 anos, né? Eu acredito que se chama a geração do tempo do fim, né? Não podemos marcar data de nada, mas sabemos que estamos próximo da volta do Messias sim, e da vinda primeiramente do anti-Messias, né? E se a gente não se alinhar com o Pai e com as suas verdades, muitos vão se perder aí pelo caminho, tá bom? Então vamos lá, infelizmente, né? Então vamos lá, a gente traz as verdades porque amamos as almas e queremos ajudá-las, né? Mas nem todo mundo é obrigado a concordar e aceitar o que a gente fala aqui, né? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. E você vai saber qual a verdadeira história por trás do Natal. O que trouxeram a todos esses milênios para cá é a verdade sobre o Natal. Devemos comemorar o nascimento de... Na verdade, irmãos, esse vídeo era para eu ter feito antes, só que não deu devido às minhas coisas, né? Eu passei por muitas dificuldades, muitas tribulações aí. Eu queria ter trazido esse vídeo aqui antes, mas outros irmãos já tinham feito antes para alertar alguns não ligaram, então cada um, né? Mas eu tô trazendo esse vídeo agora para expandir o conhecimento daqueles que querem, né? A verdade, tem sede da verdade. Vamos lá. Jesus Cristo
A Bíblia, que é onde nós buscamos conhecer as coisas sobre Yahushua HaMashiach, mais conhecido como Jesus Cristo, Alguns, nela né? Que não é nós Jesus não Cristo, é encontramos a Yahushua. data do nascimento do Messias. E então, por que se comemora o nascimento de Cristo? E por que se comemora em 25 de dezembro? O Natal no dia 25 de dezembro, na verdade, ninguém deve comemorá-lo, pois ele não é bíblico. Por acaso você já achou o Natal na Na Bíblia? Bíblia? Mas é É. claro que um Só dia o que aí a Messias nasceu. pessoa vai falar, não, é bíblico, mas ela não lê a Bíblia. Entendeu? Aí ela quer refutar o que a gente fala aqui sem ela ir buscar na fonte fidedigna. Se ela lesse as escrituras e provasse, abrisse as escrituras, ó irmão, tá aqui o Natal, ó. Aí a gente se calava. Entendeu? Porque aí quem tá errado somos nós, que anunciamos essas coisas. Tá? Mas a pessoa vem com base de outras bases, tipo fora das escrituras. Porque para nós, o seguidor do Messias, que temos a salvação por Yahweh, o Pai, né, o Criador, a gente se baseia na palavra de Deus como verdade absoluta. Nenhum outro lugar desse sistema aqui, desse mundo, tá a verdade absoluta. Tem meias verdades, mas a verdade absoluta não tá. Para nós, não para aqueles que não crê totalmente nas escrituras como palavra do Criador, tá? E foi um fato tão relevante que dividiu a contagem do tempo em dois, ou seja, AC e DC. É, E antes esse do Messias, que é o antes acontecimento não de se Cristo, acredita né? somente pela fé. E depois de Cristo, que é o que ele quer falar Um ali. fato. De fato, o Messias veio a essa terra. Como não tiveram como negar isso, inventaram o Papai Noel, as renas, os duendes e os presentes para Ah, uma data confundir bonitinha, o real irmão. sentido. Ó, entenda isso aqui. Eu comemorava o Natal porque eu fui enganado. E eu tenho humildade de admitir que eu fui enganado. Eu não tenho orgulho para quebrar. Eu quero que o meu orgulho seja quebrado. Então, eu fui enganado a vida inteira, como qualquer outras pessoas do mundo, né? Só que tem aqueles que não que acordam e não quer ser mais enganado e tem aqueles que ainda acreditam, porque tudo que é bonitinho, ó que bonitinho, então ela toma como verdade, entendeu? Nem tudo que reluz é ouro, diz a palavra, né? Então, nem tudo que parece luz é luz, porque o inimigo se transfigura em anjo de luz, seus ministros e ministros de justiça, para enganar, né? Com a aparência da piedade. Isso está nas escrituras, leia lá. 1 Timóteo, 2 Coríntios, 1 Coríntios, busque lá nas suas escrituras se é que vocês têm ou se é que vocês acreditam nela como palavra do Criador, né? Tem uns que não acreditam no Deus das escrituras. Aí, quanto a esses aí, eu não posso falar nada, né? Então, Papai Noel nunca existiu, Natal não é. A gente pode comemorar o Natal, a gente que, eu digo nós, o que somos seguidores do Messias, sim, mas não como o nascimento dele, não foi. Essa data na escritura não diz que ele nasceu na data 25, tá? De dezembro. Fala da morte, do dia da morte, sim, que foi na Páscoa, e a ressurreição depois de 3 dias, mas não fala absolutamente o dia do nascimento. Então, você pode comemorar essa data do dia 25 como ação de graça. É uma data que foi distorcida pelo, como que se fala? Pelos satanistas, né? Que quiseram enganar, porque esse sistema desse mundo aqui é tudo enganador, certo? Eles têm intenções escusas. Aí tem aqueles que acham que é teoria da conspiração, aí cada um, irmãos. Então, pegaram a data do dia 25, que é uma outra data que comemora-se uma outra coisa que ele vai falar logo ali mais à frente, tá? Que eu já sei, mas eu vou deixar ele chegar lá, tá? E não é a data do dia do nascimento do Salvador, nosso Messias. Não é, absolutamente não é. Você pode juntar as pessoas para confraternizar e fazer uma ceia, que ceia que significa jantar, certo? Para distribuir com o seu próximo, com o seu familiar. Ó, vamos comemorar aqui uma ceia, simplesmente uma ceia. Como você pode fazer essa ceia em qualquer outra data, qualquer outro dia, não necessariamente no Natal ou no Ano Novo. Se quiser comemorar a data da virada de um ano, pode comemorar. Quiser comemorar a data, eu digo para o seguidor do Messias, como uma data de confraternização, somente isso, compartilhar da ceia do Senhor, pode comemorar, mas não como o nascimento do Messias. E não podemos colocar coisas como se fosse
crenças divinas, porque não é. E nós vamos explicar ali a pouco, tá? Eu comemoro como dia de ação de graça, hoje, porque eu já comemorei, estava errado, estava comemorando coisas pagãs, como fosse coisas dirigidas por Deus, e não é, pelo Criador, né? Que muitos conhecem como Deus. Vamos lá. Do Natal. Com isso, as crianças crescem acreditando que Papai Noel existe e, à medida que vão crescendo, descobrem que o Papai Noel, na verdade, nunca existiu e que tudo é uma farsa. Quem vai crescendo e vai desacreditando quando conhece é verdade, né? Porque tem outros que crescem e morrem acreditando no Natal, que é o dia do nascimento do Salvador, morre acreditando em Papai Noel, morre acreditando aí, é aqueles que não querem saber da verdade, né? Porque a mentira é confortável, né? A ilusão, ela anestesia e ela é uma ilusão muito doce, muito aprazível, entendeu? E ninguém quer largar a mão da ilusão, porque a mentira, ela confronta, ela às vezes dói, entendeu? E ninguém quer sentir dor, mas a dor faz parte da vida, né? A dor que vai curar você em alguns momentos. Você vai sentir dor, mas depois você vai ser curado pelo Pai, entendeu? A dor serve para abrir os olhos, entendeu? Mas as pessoas só querem o conforto. Vamos lá. Também passam a não dar muito crédito a Yahshua HaMashiach, que é o Messias, como se ele também passasse a fazer parte desta farsa toda do Natal. E isso é muito sério, pois trata-se da fé. E a fé não em qualquer coisa, mas sim a fé no Salvador. Pois bem, entremos na história retornando ao livro de Gênesis. Neste livro passa-se o momento de uma história muito conhecida sobre Noé, o homem que construiu a arca e que através desta salvou 8 pessoas não é o Papai Noel. um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, a Bíblia relata que Noé bebeu vinho e embriagou-se e tirou as suas... Aqui, para quem não entende, o Criador inspirou Noé a construir a arca, porque o Criador, para muitos pensam que o Criador é só amor, o maior atributo do Criador é o amor. E ele manda amar o nosso próximo como a si mesmo e amar o Criador acima de todas as coisas. Quando ele diz todas as coisas, é acima de todo ser humano, acima de todos os bens materiais, acima de tudo. Ele manda amar o pai e a mãe, honrar pai e mãe, amar o seu cônjuge, amar o seu filho, mas não acima dele. Porque tudo veio dele, inclusive os seus familiares. Entendeu? Só que o homem não dá glória ao pai, ele dá glória a ele mesmo. Ele acha que muitas coisas foram conquista pessoal dele, tudo só, até as coisas ruins acontecem por permissão do pai para o propósito do pai. Mas as pessoas não enxergam assim, né? São coisas que ele permite. Algumas coisas não é da vontade dele, mas ele permite para usar para o propósito dele no fim. Entendeu? Então, o Criador, ele se ira também. Então ele construiu, pediu para Noé construir, o Noé era um homem justo, né? Que andava no caminho do Criador. Ele pediu para o Criador pediu para Noé construir uma arca reforçada, porque ele ia mandar o dilúvio, porque o mundo estava muito mal, as pessoas não queriam se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus homicídios, das suas mortandades, de tudo que era coisa ruim. E por causa dos anjos caídos que fizeram abominação na terra, que agora eu não vou explicar aqui qual foi a abominação. Muitos que acompanham meu canal já sabem, eu já falei desses assuntos, esse não é o assunto para agora, né? Leia lá em Gênesis que você vai descobrir qual a abominação com os anjos rebeldes, caídos, que seguiram Lúcifer, seguiram Satanás, né? E outros anjos fizeram, que aí não foi só por causa do pecado do homem que foi mandado o dilúvio, tá? Foi pela abominação dos anjos também caído, entendeu? Aí os homens não quiseram se arrepender, o dilúvio levou a todos, matou a todos e salvou Noé e sua família. Foram os poucos que acreditaram na palavra do Criador, entendeu? Que isso serve de uma figura para nós, que no dia do juízo, né? Que o Criador, ele fez uma aliança que não ia destruir mais a terra, destruir, não é? Quando fala de fim do mundo, gente, não é que o mundo vai deixar de existir, que a terra vai deixar de existir. As obras que os homens criaram, o Criador vai destruir, porque eles criaram com motivações, apesar dessas obras nos servirem, nos ajudarem aqui na terra, mas com motivação de escravizar o povo, de idolatrar coisas desse mundo criada, de servir mais o homem, a criatura, os governantes do que o Criador. Então ele vai ter que destruir. Por isso que vai vir o juízo. Só que ele não vai destruir mais como com o dilúvio.
Ele fez o arco-íris, que é a aliança dele, por isso que você vê arco-íris no céu, que está escrito na palavra: nunca mais destruirei a terra com o dilúvio, porque a minha aliança é o arco-íris que eu ponho no céu, mas vai ser destruído com fogo. Mas por que vai ser destruído? Não porque o pai é mau, é porque o homem é mau e não quer se arrepender das suas idolatrias, das suas feitiçarias, das suas orgias, das suas invejas, dos seus homicídios, dos seus latrocínio, né? Não quer se arrepender dos seus pecados, enfim, né? Tanto é que o Natal não é o dia do Salvador, porque aqui perto de casa mesmo, sabe o que aconteceu? O dia do Salvador é para ser o dia santo, santificado, certo? E você reunir com a sua família, vou comemorar a data do nascimento do Salvador Messias. Tá, comemora-se. Então era para ser uma data que a Bíblia diz que é santa. O que aconteceu aqui? Profanidade, orgia, pelo menos por aqui. E nos outros lugares que eu andei era o que acontecia. Música profana, com letras profanas, desrespeito ao ser humano, fazendo barulho de escapamento de moto para lá e para cá a madrugada toda, certo? Não que não possa se comemorar, mas tem que ter o respeito pelas outras pessoas. Os outros iam trabalhar também, você pode comemorar no seu canto lá com a sua família, não precisa ser fazer arruaça. No ano novo é outra coisa, porque ninguém vai trabalhar, é virada de ano, tudo bem, né? Então, estou fazendo orgias, abominações ao Senhor no dia santo, que seria para ser dele. Que estranho, né? Por que tem essas abominações? Porque não é o dia do nascimento do Senhor. Comemora-se a outro dia, a outro Deus, a outro Senhor. Por isso que tem essas profundidades. Logo a mais eu vou mostrar aqui. E achava-se nu. Isso está em Gênesis capítulo 9, versículo 21. E dentre os filhos de Noé... Noé se bebedou lá, com o que ele fez, foi cultivar a vinheira, né? E ele não conhecia o efeito do vinho, tomou o vinho e se bebedou e ficou nu lá. Aí o filho dele zombou dele. Mas diz que o filho dele, aí ele amaldiçoou a descendência do terceiro filho, que ele tinha 3 filhos. Qual que é? Sem, Jafé, Sem e Cã. Esse Cã zombou do pai, que estava nu. Dos outros não. Aí diz que o pai dele amaldiçoou a descendência de Cã, e que a descendência de Cã ia ser escrava de Sem e Jafé, certo? Mas não foi só por causa disso. Aconteceu outras coisas lá que fez o Noé amaldiçoar o próprio filho, a descendência do próprio filho. Entendeu? Porque ele fez outras coisas muito mais abomináveis, que agora também não dá para falar aqui, senão o vídeo vai ficar grande. Isso é coisa para outro estudo, certo? E aí a descendência de Cã foi amaldiçoada pelo pai pela abominação que ele praticou. Entendeu? Aí vocês vão entender lá na frente. Havia um chamado Cã, e esse filho, ao ver Noé nu, achou muito engraçado. Riu e correu para contar para seus outros irmãos. Isso não agradou Noé. Os outros irmãos, Sem e Jafé, andaram em direção ao pai com os rostos virados. Pegaram Isso uma está capa no livro de e Gênesis, cobriram hein? o texto do pai. Começo da Dessa Bíblia. forma, Noé amaldiçoou a descendência de Cã, que a Bíblia diz que era pai de Canaã. Noé disse que a descendência de Canaã passaria a ser escrava de Sem, e que Jafé habitaria junto com Sem. E foi exatamente isso que aconteceu. E amaldiçoado pelo pai, Cã andou por caminhos errados e teve filhos. Um de seus filhos se chamava Cuxi. Este o conheceu e casou-se com uma mulher chamada Semíramis, que era uma mistura que era mãe de Jezabel, Nimrod, esposa de Acabe, com Kamala Harris. E desse relacionamento nasceu Nimrod. Nimrod foi a personificação da rebeldia. Podemos dizer que Nimrod foi o primeiro ditador da história. Que se rebelou contra o Criador. Por quê? Porque assim como Satanás, a Bíblia relata, né, as escrituras, que Satanás queria estar no lugar do Criador. Aí ele falou assim, narra assim lá em Gênesis, né? Subirei aos altos céus. Tanto no livro de Gênesis como no livro de Isaías tem isso, né? Subirei aos altos céus, serei igual ao Altíssimo. Aí o Criador derrubou ele de lá, porque ele queria ser o Criador, tomar o lugar do Criador, entendeu? E isso, depois da queda dele, ele não perdeu os seus poderes, ele perdeu a sua posição e lugar nos céus, entendeu? Então, ele colocou no coração de Nimrod e Semira, diz isso: você não precisa se curvar a um Deus, é uma divindade, você pode ser o seu próprio Deus ou criar o seu próprio Deus. Ele colocou isso.
E aí, da onde vem a rebeldia de Nimrod e da mãe Semírides, é o que ele vai contar aí. Conta o Criador, entendeu? 10:8. Ele construiu diversas cidades e a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu nesse período. Ele foi o primeiro líder a se auto-intitular Deus. Nesse avanço, Foi o primeiro Nimrod, tipologia de como anticristo. Senhor do mundo, já naquela época. Quem acompanha a novela em Gênesis ou lê o livro, a Bíblia, vai entender o que a gente está falando aqui. Se quiser entender também, né? Porque a pessoa pode distorcer o que a Bíblia diz, né? Dependendo da intenção do coração da pessoa, né? Tomara, tá chovendo aqui, espero que não cabe energia igual outro dia. Senão vai atrapalhar a nossa gravação aqui. Vamos lá. Juntando as pessoas em grupos num lugar só, Nimrod cultuava a quem ele dizia que era ele próprio. Nesse caso, o Sol. Ele se intitulou como sendo o Deus Sol. Esse homem, tá lá na Bíblia, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia e nas orgias que praticava e incentivava, se apossou da própria mãe. Ele teve relação com a mãe. Própria mãe de sua mulher, Semíramis, então deteve. Porque naquela época, os irmãos casavam com o irmão porque tinha pouca gente, né? Na época de Nimrod não, já tinha muito povos, né? Mas no começo de Gênesis, tanto é que Caim casou com uma irmã, né? Isso era permitido. Mas depois o Criador tirou, porque era incesto, entendeu? E aí Nimrod se apossou da própria mãe, né? E aí vai contar o resto da história, né? Ele ergueu a Torre de Babel, que foi uma rebelião contra o Criador, que ele queria chegar ao alto céu. Lógico, a torre não ia chegar lá, né, irmãos? Era um sinal de rebeldia, que ele queria se opor ao Criador. Até o tio dele lá falou, para com isso, você quer ir contra o Criador e tal, que não sei o que lá, e ele não ouviu. Né? E ele se titulou o Deus Sol e sua mãe a deusa Lua, entendeu? E aí formaram a primeira religião que foi formada ali. Por isso que tem Babilônia no início, no meio da Bíblia, que é uma cidade de Nabucodonosor, e a Babilônia espiritual no final dos tempos, no livro de Apocalipse. Quem duvida, leia lá o livro de Apocalipse, que o significado de Babilônia, o livro lá na época de Daniel, né? De Nabucodonosor, né? Do profeta Daniel, e o começo aí de Gênesis, né? Assim o título de deusa. Porque se o filho e marido ao mesmo tempo dizia que era Deus, ela também, como mãe e mulher dele, também dizia que era deusa. Inclusive, ela mesma buscava reverência para ela como se ela fosse a própria lua. O tio-avô de Nimrod, Sem, o matou, despedaçou e separou seus pedaços. Então Semíramis, a sua esposa e mãe, pensou: um Deus não morre, um Deus não pode morrer, eu não posso perder o meu poder. E ela contou uma história de que ele não havia morrido e que ele simplesmente havia ido para o lugar dele, que era o Sol, e falava que ele era o Sol. Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo, que estão aqui nos nossos dias atuais. Todos eles são das descendências vindas após Nimrod. É a linhagem, entendeu? Porque as pessoas não estudam a Bíblia, não sabem que tem esse negócio de linhagem. Todos nós viemos de uma linhagem. Se você for investigar, você vai saber de qual linhagem você veio lá atrás. E milênios, os que chamam de patriarcas, né? Mas as pessoas acham que não tem nada a ver. Então não adianta você enfiar na cabeça de pessoas que não querem a verdade, quer continuar na ilusão, né? Cada um acredita no que quer. Então, naquela época lá de Nimrod, ele morreu. Como Deus não morre, ele se achava o Deus, a mãe falou, teve o filho dele, porque ela era casada com o pai de Nimrod, Cuxi, né? Só que ela traiu com o próprio filho. E aí veio o Tamuz. Aí quando o Nimrod morreu, ela não podia falar que o Nimrod morreu, porque o Deus não morre. Então, ela tinha que falar que ele reencarnou, né? E veio na figura do filho, que ela deu o nome de Tamuz, né? Que daí veio todas as outras crenças de todas as outras religiões e só muda os nomes, né? Mas é a mesma divindade, que é uma divindade pagã contrária a Deus e é uma abominação. Por isso daí que nasce todas as idolatrias de santos, de todo tipo de idolatria que você imaginar. Surge tudo daí, entendeu? E é tudo uma abominação para o Criador. Por isso que o Criador fala: se arrependa, volte para mim, fala de salvação,
fala de que quem vai se perder, quem vai se salvar, quem ama ele de verdade. Fala da parábola de joio e de trigo, de tudo mais aí que a Bíblia nos conta, né? A descendência de quem, a linhagem de quem, tem a linhagem de Caim, que era, Caim era da linhagem do maligno, né? Tem muita coisa que a Bíblia relata, né? Mas não dá para falar tudo aqui. Vamos lá, vamos dar sequência. São os seus seguidores. A origem Por aí isso do o Natal. símbolo Illuminati é a pirâmide com o olho que tudo vê, pois o olho que tudo vê também simboliza Nimrod. Nesse meio tempo, porque aqui é o retrato da Torre de Babel. A Torre de Babel tem o simbolismo na Bíblia, tá? Ela tem o simbolismo, tanto espiritual como literal. E muitos acham que é teoria da conspiração. Os Illuminati vêm dos senhores do mundo, maçonaria, toda essa associação secreta, né? Vem dos descendentes de Caim, vem dos senhores do mundo que querem enganar a população, a maioria da população, né? Então, se você pesquisar na história, você sabe por que tantas guerras, tantas sede de poder, por que tantas disputas, né? Por poder, por dinheiro, por fama, por um monte de coisa aí. Por que, que o mundo tá do jeito que tá? Aí você vai entendendo. Poderia. Que o Senhor vai, o Criador vai nos revelando. Era filho e era o sol. Então ela contou mais uma história mítica. O Deus Sol me engravidou. Vou conceber um fruto do espírito do Deus Sol. Mas na verdade é mais do que óbvio que ela tinha feito um filho fora do casamento. Semiramis era uma mulher que não valia ela aceitou nada. o filho Nimrod, traiu Cush, o marido após verdadeiro. a morte do marido, grávida, dizia que seu filho que iria nascer era o Filho de Deus e colocou nele o nome de Tamuz. A Bíblia fala de Tamuz em Ezequiel 8, 14 a 18. No verso 14 diz: levou-me à entrada da porta da casa de Arruã do Criador, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Veja só, no templo que naquela época lá tinha o templo de Jerusalém, né? O templo físico. Então, que acontecia? Tinha uma porta secreta que adoravam Tamuz em vez do Criador. E isso era uma abominação. E tinha aquelas mulheres que choravam pela perda de... choravam por Tamuz, né? Que é uma divindade pagão. Que seria para adorar o Criador do universo, né? O Pai que está no céu. Mas estava adorando outra divindade pagã. Que isso para o Criador é uma abominação. Ele não aceita isso, né? Verás ainda abominações maiores do que estas. Abominações. Por que abominação? Porque isso era uma idolatria. Levou-me para o átrio de dentro da casa de Arruã, e eis que estavam à entrada do templo do Criador, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Criador e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Neste momento, então, estavam adorando a Tamuz e a Nimrod, pois estavam adorando o sol, que Nimrod se auto-intitulava Ser, e que depois Semiramis, sua mulher e esposa, disse que Tamuz também era o filho do Deus Sol. Então o verso 17 diz assim: então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos. Quem está falando isso aqui, é o Criador. Aí muita gente fala, o Deus, né, que as pessoas chamam de Deus, do Antigo Testamento é o diabo. Então leia Apocalipse lá no Novo Testamento, o que diz, como Jesus vai vir. Se ele vai vir como bonzinho. Porque o Criador é amor, é o primeiro atributo do Criador, mas não é um amor segundo o sentimento humano. O amor do Criador é acompanhado de justiça. Ele deu o filho dele para a pessoa aí, para ela não ser condenada, porque ele vai condenar aqueles que não querem andar no mau caminho, que não querem se converter do seu mau caminho, querem continuar na práticas abomináveis, pecaminosas, entendeu? E ele não pode, ele é santo, ele não pode compactuar com o mal. Ele mandou o filho para salvar os pecadores, mas não para continuar no pecado. Entendeu? Para libertar do pecado. Aquele que não quer aceitar o filho como salvador e mudar de vida, ele vai ter que mandar para condenação.
Por quê? Porque é uma escolha da pessoa, ele não pode obrigar. Ele convida, aceite meu filho, a pessoa não quer. Quer andar nos caminhos e nas suas abominações, como idolatria. Aí você fala para a pessoa ri, zomba de você. Então, você vai fazer o quê? Você não pode obrigar. É o arbítrio, né? Vamos lá. Que essas pessoas que fazem isso, ou seja, a comemoração do Natal desperta a ira, provoca a ira e furor do Criador. Mesmo que as pessoas gritem implorando, não terá piedade. O juízo vai vir. Está escrito na palavra. Porque segundo o próprio Criador, não é ele que está falando, nem nós, nem eu. Filho do Deus Sol, que ficou sendo considerado como menino Deus, nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Dia 25, só um minuto, irmão. Depois que Semíramis deu a luz a Tammuz, começou a dizer que esse garoto era então o próprio Nimrod, o próprio Deus Sol agora, reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação. Para quem não sabe, a teoria herética e falsa da reencarnação surgiu daí. Quem acredita em reencarnação está acreditando em um mito pagão inventado por uma doida. Eu sou rica! Numa certa vez, o garoto Tammuz estava no mato caçando e esperamos que tá caindo uma tempestade aqui, irmãos. O seu corpo esperamos que não derrube a energia para acabar, né? Porque toda hora acontece isso, que eu venho gravar vídeo. Sempre é bem na hora, é complicado isso daí, né? Vamos lá. Então, daí vem a teoria da reencarnação. Porque a Semíramis, mãe de Nimrod, falou, né? Deus não morre, então ele renasceu no nome de Tammuz, mas que era Nimrod, o Deus Sol e ela Deus Lua. Daí da Torre de Babel, da adoração de Deus Sol, do dia do nascimento, dia 25 de dezembro de Tammuz, daí vem a comemoração de Nimrod, vem a comemoração do Natal, entendeu? Que muitos não entendem isso. Você vai falar, a pessoa fala, então tudo bem. Aí ela está cultuando um deus pagão que é um deus demoníaco, entendeu? E está achando que está tudo certo, que não é pecado, que não tem nada demais. Os religiosos, das denominações religiosas, falam a mesma coisa, não tem nada demais, que não sei o que lá. Mas então, o que a gente vai fazer? A pessoa quer fazer essa abominação para o Senhor, para o Criador, Senhor não, o Criador, né? Então, o que você vai fazer? Né? É árbitro. Depois, no dia do juízo, muitos vão gemer. Né? A gente avisa, não, teoria da conspiração, você está apavorando os outros. Você quer botar controle nos outros. Tá, eu não falo mais nada. Cada um creia no que quer, mas eu vou continuar fazendo esses vídeos aqui. Se a pessoa acha que eu estou botando pavor, que eu estou levantando a teoria da conspiração, paciência, eu vou fazer o quê? É só analisar. Agora, aqueles que não querem ler, não querem crer nas escrituras, não adianta, né? Vamos lá. Apodrecido, a sua mãe Semíramis, para não dizer que seu filho havia morrido, como qualquer outro mortal, já que ele era Deus, espalhou a notícia que seu filho tinha voltado para o céu, para o seu lugar, para o sol, já que ele era o próprio Nimrod. E naquele tronco podre, onde o garoto caiu em cima, nasceu um pinheiro, e Semíramis passou a dizer que esse pinheiro era a própria referência do renascimento de Tammuz. E toda a data de aniversário de Tammuz, 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas e enfeitá-lo como um símbolo do renascimento de Tammuz. Uma prática que hoje se traduz eu fazia tudo isso, árvore de Natal. Mas graças ao Criador me arrependi. Se levar um pinheiro para dentro de casa e enfeitá-lo, por isso que a minha casa vivia cheia de briga quando eu era casado com a minha esposa, eu não entendi por quê. O tempo, quando eu conheci ela no início, a gente se dava bem. Depois, com o tempo, começou só brigas, só confusão. Acontecia coisas aqui esquisitas, entendeu? Porque tanto a palavra, ela é invisível, irmãos, mas a palavra tem poder de bênção e de maldição, tá na Bíblia. Então, cada palavra que você fala dentro da sua casa, como você põe coisas, filmes de terror pesado, objetos pagãos na sua casa, santos, tudo isso traz maldição para a sua vida. Mas as pessoas dizem que não tem nada a ver, então você vai fazer o quê, né?
Quando eu tirei tudo isso, a minha casa ficou limpa, né? Entendeu? Apacentou, até eu tô mais sereno, mais pacífico, né? Foi tudo transformado na minha vida, entendeu? E hoje eu entendi tudo, o porquê que acontecia tudo aquela bagunça lá. E é bebedice, é vícios destrutivo e um monte de coisa, cara, ruim, que traz pra dentro da casa da gente. Eu limpei tudo. De presentes, porque as sacerdotisas e amigas de Isso não é Semiramis que religiosidade não, choraram tá? aos pés daquele Isso é pinheiro crer e na após palavra do Criador. agradeciam umas às outras e faziam trocas de presentes que eram depositados Aqui, ó. nos pés desse Toca de pinheiro. presente, ó. Quer ver outro paralelo com isso que ele fala? Toca de presente que você coloca no pinheiro. Eu fazia tudo isso, irmãos. Graças ao Criador me libertei dessa abominação. Porque o Criador teve piedade de mim e me revelou as verdades. Então, lá no final dos tempos, o livro de Apocalipse, sabe o que relata lá? Que a gente, porque tem duas oliveiras, que o livro de Apocalipse relata, né? Que vão pregar nos últimos tempos. Muito acreditam aí, os religiosos, que Deus vai trazer Moisés e Elias de volta, né? Pode o Criador fazer isso? Pode. Ele tem poder para isso? Tem. Mas as duas oliveiras faz alusão, que é os gentios convertidos que viraram igreja do Criador e os judeus messiânicos que vão pregar o evangelho. Esses dois profetas, que são as duas oliveiras, vão atormentar as pessoas da terra, porque elas não querem se converter, então vão atormentar. Quando vier o antimessias vai mandar matar esses chamados seguidores do Messias, porque vai contra o sistema dele. A gente vai bater de frente com o sistema enganoso. E a gente vai proferir as verdades e vai tentar destruir as mentiras, que a maioria acredita. E aqueles que rejeitam a verdade e vai querer crer na mentira, vai ficar com raiva da gente. Então, o anti-messias, que é o anticristo, vai vir e vai mandar matar as testemunhas do Criador e do Salvador Messias. Entendeu? E aí os corpos, tá escrito em Apocalipse. Eu vou fazer um estudo de Apocalipse na live que eu vou fazer sábado agora aqui, né? Dia 27, né? Dia 27 ou 28? 27, quinta, 25, sexta, 26, 27. Eu vou fazer a live no dia 27, tá? E vou fazer a live de Apocalipse, que eu pretendo, se o Criador permitir, né? Então, vou matar, o outro Messias vai matar as duas testemunhas, os corpos vão ficar estirados no chão lá, eles não vão admitir que enterre. Isso está nas escrituras, tá? A profecia bíblica do final dos tempos do livro de Apocalipse. E vão tocar presentes um com o outro, porque eles vão se livrar dessas duas testemunhas que atormentaram, entre aspas, porque elas estavam querendo salvar essas pessoas, né? Mas elas não viam assim, ela via como tormento. Tanto é que o Criador vai mandar juízo para ver se a pessoa se arrepende, mas muitos não vão se arrepender. Pelo contrário, vão blasfemar o nome do Criador ainda. Está escrito no livro de Apocalipse. Veja lá na minha live de logo mais. Surge o hábito de se trocar presentes no Facebook. no Natal. A própria Semiramis começou a criar o hábito do confessionário. As pessoas deviam se confessar a ela e às suas sacerdotisas. Da onde para veio, seus erros confessar a perdoados. parte. Sendo que a gente vai confessar, a Bíblia fala que a gente, por meio do Messias, do Salvador, a gente tem ousadia em chegar ao Pai com toda a confiança. Só por meio, ele fala isso, o Messias. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem religião, não tem pastor mais, não tem nada. Nova aliança não tem essas coisas mais. Não tem religião, não tem pastor. Você vai com ousadia. A Bíblia fala que você vai com ousadia pelo santo e poderoso nome do Messias. E ele te leva ao Pai. E as suas orações é lá. Você vai confessar seus pecados ao Pai, vai ser purificado, vai interceder por outros irmãos, vai pedir para o Criador te abençoar, te proteger, te guardar por meio do Messias. Entendeu? Então você não tem que se confessar para padre. Isso aí é conversa, isso aí vem de Semírides, isso aí. Todos esses costumes pagãos foram misturados no tal do cristianismo que Constantino instituiu lá. Se você for buscar a história, quiser não ser enganado, quiser ter trabalho de estudar a história, você sabe disso. Agora, vai falar que eu estou inventando se você não vai estudar e não vai buscar? Aí é ruim, né, irmãos?
Vamos lá, vamos dar sequência. Surgiu a crença errônea de se confessar para padres e o símbolo da justiça. Porque o que as pessoas faziam de bem e confessavam era colocado de um lado da balança. E do outro lado da balança, as coisas que as pessoas não faziam de bom, ou seja, de ruim, era colocado do outro lado. Ah, e outra coisa. Muitos podem perguntar assim, mas a Bíblia não fala que o Messias é o sol da justiça? Sim, mas ele não é o sol. Por isso que você não pode adorar nada criado. Você tem que adorar só o Criador e o seu Filho. Você não pode adorar nada desse mundo. Nem anjo, nem santo de gesso, nem sol, nem lua. Muitos dizem aí o universalismo, né, religião universalista. Diz assim que Deus é o sol, Deus é as pessoas, Deus é a natureza. Não, tudo isso são criaturas que ele criou para nos servir aqui na Terra. Então a gente coisas usadas para nos servir, não é para a gente adorar. Se a palavra fala para não adorar nem os anjos, só adorar o Pai, como que você vai adorar as coisas e falar que isso é Deus? Deus, quem chama de o astro de Deus é Nimrod e Semírides, entendeu? Porque os astros não são Deus, entendeu? O Criador do universo, ele criou os astros, ele não é o astro, ele é o Criador. Todas as coisas que foram criadas, ser humano, natureza, tudo é coisas criadas. Não é pra gente adorar nada, mas vai falar isso para as pessoas que têm crença diferente, né? Então fala que é abominação. Essa estátua da liberdade, que a gente também tem lá, é a Semírides, tá? Que tá na nota de real. Lá na nota de dólar tem a pirâmide com o olho verde. Ninguém tá falando que você não tem que usar o dinheiro e jogar fora porque tem símbolo pagão. Não é isso, ele vai explicar isso mais lá na frente. Tenham paciência e vejam o vídeo todo que vocês vão entender. Não adianta vocês querer assistir o vídeo na metade e tirar conclusão precipitada. Isso não existe. Sem texto e nem contexto, como é que você vai tirar a conclusão do livro que você não lê até o fim? Não tem como, isso é errado. E aí haveria que ter justiça para qual lado da balança pesaria mais. É por isso que até hoje o símbolo da justiça é Semíramis. Da crença e das organizações de Semíramis surgiram todos os fundamentos para tudo o que se diz respeito à religião ainda nos dias de hoje. E dando sequência ao assunto sobre quem é a mulher da nota e da moeda brasileira e quem é a mulher da estátua da liberdade, é Semíramis, a mulher da nota e a estátua da liberdade. Eles acreditam que quanto mais louvarem e adorarem os seus deuses, mais poder lhes será Mas por que concedido. eles põem esses ídolos ao redor do mundo? Não só no Brasil, porque o Brasil é um dos pequenos, né? Mas ao redor do mundo tem todo esse simbolismo pagão para enganar a população, entendeu? Só que você, quando descobre a verdade, não quer dizer que você não possa usar porque tem símbolo pagão. É igual camisas que tem marcas, tem tudo uma simbologia. Você vai deixar de vestir a camisa, você vai ficar nu, entendeu? Então, você não pode absorver aquilo como verdade, só isso, entendeu? Mas muita, que nem o Natal, você não pode absorver como verdade. Você pode confraternizar por uma outra causa, para juntar a família e compartilhar da ceia. Mas não como o dia do nascimento, porque você está adorando outro Deus, não o Messias. Você está adorando Jesus. E ele vai dizer quem é esse Jesus da Igreja Católica. Eu vou parar por aqui, tá? Vou dar mais uma voltinha para fazer a segunda parte, senão fica grande. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado, compartilhe o vídeo. Deixa o like, badala o sininho de todas. Se inscreva quem não é inscrito. Se reescreva aí, porque o YouTube está desinscrevendo alguém, tá? Desinscrevendo alguns, tá? Vai lá e se reescreva no canal. Eu vou tentar mudar o nome do canal aí para poder facilitar a pessoa de se inscrever, porque muitos não tá conseguindo escrever o nome do canal, tá? Eu vou facilitar o nome para a pessoa, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.